Diz assim a palavra de Deus: quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe um inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto eu estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis ir agora de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como estes merecem reconhecimento. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Eu, porém, escrevo esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Deus bendito, com muita alegria que nós estamos em Tua majestosa presença, mais uma vez, reconhecendo, ó Deus, quem Tu és. Nós sabemos em quem temos crido, um Deus tão grande, tão maravilhoso como o Senhor. Pai, Tu és bem-vindo neste lugar. Esperamos que o Senhor tenha recebido a comunhão do Teu povo, a adoração do Teu povo, e suplicamos que o Senhor ministre aos nossos corações. Coração este desesperado pelo Senhor, necessitado de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos iluminar, nos guiar em toda a verdade do Senhor. Sabemos que o Senhor esteve conosco em toda a exposição desta preciosa carta. E sabemos que, mais uma vez, o Senhor estará conosco nesta noite. Que a Tua palavra cumpra tudo aquilo que lhe apraz. Que sejamos muito edificados. Que possamos acolher esta palavra com mansidão em nossos corações. Pois é assim que nós oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, antes de expor esse capítulo 16, quero fazer algumas considerações acerca de tudo que nós já vimos.
Eu não tenho dúvidas de que você percebeu com muita clareza o quanto esta igreja é problemática. Quantos problemas diversos aqui nós tratamos. Divisões na igreja, pureza de vida, dons espirituais, ressurreição, tantos outros assuntos aqui nós tratamos. E a intenção do apóstolo, ao tratar esses assuntos, não há dúvidas de que foi por causa do desvio de conduta dessa igreja, por diversos fatores, de maneira que o apóstolo Paulo chama esses irmãos de carnais. Tamanha eram as dificuldades que eles tinham. É claro que havia também razões pelas quais mereciam elogios. Poucos, mas houveram alguns momentos. Mas Paulo também não poupou a caneta quando precisou lhes exortar, lhes direcionar no caminho que realmente eles deveriam seguir. E uma das questões que eu quero trazer como um ponto já de aplicação, antes de nós fazermos a exposição desse capítulo 16, na verdade é um alerta para a nossa igreja e para a igreja do século 21. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo, quando escreveu a esta igreja, o apóstolo Paulo estava em Roma, quando ele escreveu para a igreja de Corinto. E quando a gente faz a leitura da epístola aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, no versículo 2, nos traz uma instrução preciosa. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação que há na vossa mente. Paulo falou isso para a igreja de Roma, e quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele está em Roma, e o apóstolo Paulo bem sabe o quanto o presente século pode influenciar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos problemas que aquela igreja estava passando eram decorrentes da sua própria natureza pecaminosa, e que não tinha muito a ver com o mundo, tinha mais a ver com a sua própria natureza pecaminosa. Mas também muitos problemas que tinham naquela igreja eram decorrentes daquela igreja ter abraçado os conceitos, as verdades que aquele presente século, que aquele mundo impunha para aquela igreja. E nós corremos o mesmo risco, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está situada no mundo, está situada no século. Hoje, nossa igreja está situada no século 21, e que acompanha todas as demandas deste século, com tantas vozes, com tantos ataques, com tantas intenções de manipular as nossas mentes e tomar os nossos corações. E se nós não tivermos cuidado, nós estaremos abraçando conceitos, ideologias que são contrárias à verdade de Deus. E de repente nós podemos estar vivendo à luz do que o mundo pensa. Então nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso. Esse é o risco que nós corremos como igreja, de repente começar a tornar normal aquilo que o mundo considera normal, mas que é reprovado pela palavra de Deus. De repente, a nossa conduta começa a ser moldada pelo pensamento moderno, por aquilo que é conveniente à maioria. E a gente vai se perdendo e vai deixando de ter a palavra de Deus como o referencial. Por isso, em diversos momentos, o apóstolo, quando escreve para esses irmãos, ele usa o tom de lembrança. Ele quer lembrar esses irmãos as verdades que foram ensinadas para eles, mas que tão brevemente eles se apartaram dessas verdades. Mesmo tom o apóstolo usou para a igreja da Galácia, e assim para muitas outras igrejas, que rapidamente se desviaram do evangelho que foi ensinado para eles. Então nós precisamos estar firmes, inabaláveis na doutrina, para que possamos resistir ao presente século. Mas não somente resistir, mas transformá-lo pela renovação que há na nossa mente. Então nós estamos chegando ao final dessa primeira carta aos Coríntios.
Depois de tratar de tantos assuntos importantes, como divisões na igreja, pureza da vida, dons espirituais, ressurreição dos mortos, Paulo encerra com instruções práticas. Paulo é o tipo de homem que não apenas ensina doutrina, mas mostra como o evangelho se traduz no dia a dia da comunidade. E nesse capítulo nós veremos quatro marcas de uma igreja viva em Cristo Jesus. Nós veremos nesta noite 4 marcas que identificam e caracterizam uma igreja viva em Cristo Jesus. Quais são essas marcas? Generosidade, fidelidade, serviço e amor. Esse capítulo 16 apresenta essas 4 marcas de maneira muito clara, e Paulo finaliza esta carta a esses irmãos, incentivando esta igreja a despertar, a externar cada vez mais essas marcas que devem ser visíveis em uma igreja viva de Cristo Jesus: a generosidade, a fidelidade, o serviço e o amor. E ele começa com a generosidade, versículos 1 a 4. Acompanhe comigo novamente. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês. Versículo 4. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Uma das primeiras marcas de uma igreja viva em Cristo Jesus é a marca da generosidade. Apesar de muitas lutas que o apóstolo Paulo já enfrentara, todos nós bem sabemos que a vida de Paulo não foi nada fácil. Se você fizer qualquer leitura no livro de Atos e acompanhar as viagens do apóstolo, você vai ver o quanto difícil foi a peregrinação deste apóstolo. E esse era um homem que era preocupado com a vida da igreja em diversos aspectos. E uma delas aqui apresentada nesses 4 versos é que Paulo estava preocupado com a situação dos irmãos que viviam em Jerusalém. Alguns irmãos, equivocadamente, eles tiveram um pensamento equivocado escatológico. Muitos irmãos achavam que a qualquer momento Jesus poderia voltar, e de maneira que muitos desses irmãos, eles abriram mão do seu trabalho, da sua atividade, e por isso muitos começaram a passar necessidades. E foi-se então quando muitos irmãos perceberam a necessidade que afluía para Jerusalém, não somente disso, mas de muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas também chegando à fé e de natureza pobre, é que a igreja começa a perceber que ela deve agir em função dos irmãos necessitados. E então os irmãos começam a se organizar para levantar ofertas, para enviar para os irmãos que estavam passando por necessidades em Jerusalém. E o apóstolo Paulo, então, aqui, nesses 4 primeiros versos, ele está desafiando aquela igreja a participar disso, a participar deste ato de generosidade, de ajudar, de levantar ofertas para ajudar aqueles que necessitam. E aqui, diante disso, nós temos a nossa primeira verdade, é que generosidade é um ato de adoração e de comunhão. Se realmente nós nos preocupamos com as outras pessoas, nós devemos agir em função delas. Nós precisamos olhar à nossa volta e perceber aqueles que necessitam de ajuda, de auxílio, para que nós assim possamos assisti-lo. Hoje, quem esteve aqui na nossa escola bíblica dominical aprendeu muito bem que uma das expectativas mínimas que Deus tem para a nossa vida quando o assunto é trabalho, é que Deus espera que a gente trabalhe para suprir as nossas necessidades, mas também, bem como
assistir às necessidades de outra pessoa. Nós aprendemos isso hoje em nossa escola bíblica, conforme o texto de Efésios capítulo de número 4. Então, é da vontade de Deus que a gente assista aos necessitados, em especial os nossos irmãos da fé. E isso se reflete em atos de generosidade. Como já diz a Bíblia, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E o apóstolo Paulo, então, quer desafiar esta igreja a participar disso. E por isso Paulo organiza uma coleta para os santos necessitados em Jerusalém. E ele, não somente isso, mas ele organiza como isso deve acontecer. Ele diz que essa contribuição deve ser regular. Ele diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro. Então, a contribuição deve ser regular. Qual é o dia? No primeiro dia da semana. Ela também deve ser individual. Cada um de vós, como diz o texto. Ele diz, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro. Então, ela é regular e ela também é individual. De maneira que Paulo convoca todos os irmãos daquela comunidade a participar de maneira individual. E ele ainda diz a proporcionalidade em que cada irmão deve participar. Ele diz, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro de acordo com a sua renda, proporcional à sua situação financeira. Então, a ideia é que a proporcionalidade ela é igual para todos, porque ela é de acordo com a sua renda. Então, ele organiza como isso deve acontecer. É muito parecido com o mesmo sistema que Deus estabelece para nós de dízimos. É individual, ele é segundo a proporção de renda de cada uma das pessoas e, da mesma maneira, acontece também com a oferta, o ato da generosidade. Paulo, então, organiza isso de maneira que essa contribuição deveria ser regular, no primeiro dia da semana, individual, cada um deveria separar uma quantia em dinheiro e também proporcional, conforme a sua prosperidade. O que nós entendemos do princípio aqui que Paulo quer tratar com esses irmãos? O princípio é claro. O povo de Deus é chamado a participar da obra de Deus, sustentando os irmãos e missionários. Nossos dízimos e ofertas, eles não são mera obrigação, mas é uma expressão da adoração e do culto a Deus. Por isso que faz parte do culto o momento de recolhimento de ofertas e dízimos, porque faz parte do culto a Deus, da adoração, o ato da generosidade, de devolver a Deus, de dar, de contribuir, de participar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está realizando. Então, Paulo, ele escreve para incentivar esses irmãos a participarem disso. De maneira que a generosidade, ela não é opcional, mas a generosidade, ela pode ser traduzida como um fruto de um coração transformado. A grande verdade é que como administramos o que Deus nos dá, revela muito a nosso respeito. E a pergunta, então, que se faz é, Deus tem tido prioridade no uso dos meus recursos? Eu tenho utilizado os meus recursos para o bem de outra pessoa? Eu tenho usado os meus recursos para o reino de Deus? Nós precisamos fazer esse tipo de reflexão, porque nós podemos cair na tentação da avareza, do egoísmo, do ensimesmado, de pensar somente em si mesmo, e de não pensar na necessidade do outro, nem tampouco naquilo que Deus está fazendo no seu reino, e que Deus usa as nossas vidas, e também usa a nossa vida financeira. Portanto, Paulo, nesses 4 primeiros versos, ele apresenta uma marca de uma igreja viva em Cristo Jesus, a generosidade.
Uma marca de uma igreja saudável, uma marca de uma igreja viva em Cristo Jesus, é a marca de uma igreja generosa, que participa das coisas que Deus está fazendo por meio dos recursos. Esta igreja já havia sido, por Paulo, no capítulo 9, já havia sido confrontada pelo apóstolo, porque essa igreja foi muito faltosa com o apóstolo, enquanto ele esteve lá com eles. Lembra? Essa igreja era uma igreja muito rica, mas eles se recusaram a participar no sustento do apóstolo Paulo, de maneira que o apóstolo foi sustentado, enquanto esteve nesta igreja, por irmãos pobres, os irmãos da Macedônia, irmãos que na sua extrema pobreza quiseram participar daquilo que Deus estava fazendo por meio da vida do apóstolo Paulo. Paulo então havia reprovado esta igreja, e agora Paulo dá a esses irmãos a oportunidade de se redimirem e de participarem como ato de generosidade, entendendo que a generosidade é um ato de adoração e de comunhão com Deus. Então, a primeira marca de uma igreja viva em Cristo Jesus é a generosidade. Irmãos, nós precisamos trabalhar muito isso no nosso coração. Nós sabemos que vivemos em um momento de crise, mas as crises, elas só servem para trazer à tona as verdades do nosso coração. Porque quando o assunto é generosidade, ele não se trata apenas de condição, mas tem mais a ver com disposição. Com disposição. Porque aquilo que Deus espera demais não é além da nossa proporção. Paulo disse que nós devemos fazer isso proporcional àquilo que temos. Não é nada para além, é proporcional ao que temos. Se temos muito, é com muito. Se temos pouco, é com pouco. É tudo proporcional. É tudo muito proporcional. Então, quando o assunto é generosidade, lembre-se, tem muito mais a ver com disposição do que com condição, E nós precisamos trabalhar isso fortemente em nossos corações. Principalmente em uma era de tanto consumismo, onde muitas vezes gastamos impensadamente, e é preciso nós pensarmos e analisar como nós usamos os recursos que Deus tem confiado a nós. Generosidade é uma marca de uma igreja viva em Cristo Jesus. A segunda marca que nós vemos nessas recomendações que o apóstolo Paulo dá, incentivando esta igreja a ter essas 4 marcas, a segunda é a marca da fidelidade. Veja o versículo 5 a 9. Ele diz: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Por quê? Porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. Como eu bem disse, a vida do apóstolo Paulo é marcada por situações difíceis. Paulo deseja muito estar com esses irmãos. Paulo deseja participar, Paulo deseja encontrar-se com esses irmãos. Mas Paulo ensina algo importante para esses irmãos, que embora ele tenha desejo de encontrar com esses irmãos, de estar com eles, no momento ele
quer permanecer em Éfeso até o Pentecostes, porque era uma porta ampla e promissora foi aberta para ele. Contudo, há muitos adversários. Paulo está ciente que essa porta que foi aberta para ele, foi aberta, mas é uma porta que é acompanhada por muitas dificuldades. E aqui é a marca da fidelidade, porque a obra de Deus, ela avança em meio às lutas. A fidelidade à missão não depende das circunstâncias favoráveis, mas da soberania de Deus. Uma igreja fiel, ela não desiste diante das dificuldades. Nós não podemos usar o argumento das dificuldades para não permanecermos fiéis. É exatamente aquilo que eu acabei de dizer no começo, na introdução desse sermão. Nós estamos diante de um mundo hostil. A igreja hoje enfrenta oposição cultural e espiritual, ideológica, de maneira que nós somos pressionados por todos os lados. Nós estamos vendo aí pastores sendo presos, e não é porque, e aqui de antemão, ainda que você pense aqui que eu estou falando Silas Malafaia, ele é um e dentre muitos outros. Não gosto dele, não concordo com ele teologicamente, não gosto dele pregando e acho ele muito bocudo, fala muita coisa que não deveria falar. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, é óbvio. E a gente precisa aprender a separar as coisas. O grande problema é crime de opinião, que é o que está acontecendo em nosso país. E não tarda que esses efeitos chegarão em nós. Porque se bate hoje na porta de gente grande, porque querendo ou não, Silas Malafaia é grande. Quanto mais pessoas menores de influência, como nós aqui, pessoas comuns. Então, nós vivemos em um tempo de muita hostilidade. E de que corre um grande risco de alguém pegar uma mensagem minha no YouTube e querer me processar, por eu dizer algumas verdades que são contrárias ao que o mundo hoje tenta enfiar goela abaixo a nós. E a tentativa vai ser nos calar, a tentativa vai ser nos silenciar, a tentativa vai ser modificar a verdade, as escrituras, a tentativa vai ser nos forçar a nos ajustar a todos esses padrões. E quem não estiver disposto a isso, pagará o preço. Será preso, será perseguido. E como já diz a Bíblia, todos aqueles que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo, serão perseguidos. E é isso mesmo. Uma marca de uma igreja viva e saudável é a fidelidade. É uma igreja que não negocia seus princípios e seus valores, ainda que ela sofra, ainda que ela pague o preço, porque Deus espera encontrar uma igreja fiel. Deus espera encontrar uma igreja fiel, fiel a Ele. E Paulo, ele quer instruir isso a esta igreja. Paulo é um homem que nos ensina e nos educa a um viver em fidelidade ao Senhor. E ele diz, olha, eu quero estar com vocês, mas eu vou permanecer aonde eu estou, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta. E há muitos adversários, e há muitas dificuldades. Ninguém chamaria de promissora uma porta que se apresenta diante de nós, que vem acompanhada com dificuldades. Talvez a gente recue, mas o apóstolo Paulo entende que a nossa fidelidade independe das circunstâncias serem favoráveis. Ainda que o mundo nos aperte, nós devemos avançar. Nós devemos seguir adiante. Nós devemos cumprir a nossa missão.
a missão que Deus confiou a nós, ainda que o mundo nos aperte, ainda que nos cause dor, nós devemos nos manter firmes. A igreja hoje enfrenta oposição cultural, espiritual, mas Deus continua abrindo portas. Apesar das dificuldades, como ele disse, e há muitos adversários, mas apesar das adversidades, apesar dos adversários, ele diz, uma porta ampla e promissora me foi aberta. A pergunta é, quem abriu essa porta? Quem abriu essa porta? Quantas vezes, lendo as cartas do apóstolo Paulo, você o pega pedindo aos irmãos oração para que Deus lhe abra portas? Inúmeras vezes você pega o apóstolo pedindo oração aos irmãos para que Deus abra portas para ele. E muitas vezes essas portas que Deus abre, elas não são fáceis de serem atravessadas. E somente um coração fiel em Deus, que reconhece que Deus abriu a porta e ainda que tenha dificuldades, ele vai porque ele confia naquele que abriu a porta e diz, passa. Assim é a vida da igreja. Ainda que o mundo nos aperte, ainda que tenhamos que lidar com muitos adversários e adversidades e circunstâncias adversas, mas precisamos sempre lembrar que em meio a isso tudo, Deus abre portas para nós. Deus abre portas para que nós cumpramos a nossa missão. E Paulo sabia que a porta que havia sido aberta foi Deus que abrira. E por isso ele estava lá e disse, eu vou permanecer aqui porque uma porta me abriu e eu preciso pegar esta porta. E foi assim que o apóstolo Paulo foi cumprindo a sua missão, levando o evangelho de cidade em cidade, ainda que muitas vezes saindo pela porta da cidade, tido como morto. Muitas vezes foi assim. Paulo saía daquela cidade, tido como morto, por ter sido apedrejado, espancado, mas ele aproveitou as oportunidades para levar o evangelho. Portanto, estejamos atentos às oportunidades que Deus nos dá para o evangelho. O mundo é difícil mesmo. Não espere portas fáceis. Não espere um mundo tranquilo. Nós teremos muitas hostilidades. Mas isso não significa dizer que nós recuaremos. Porque se Deus abriu portas para nós, Ele vai nos conduzir por meio dela. Então, a primeira marca de uma igreja viva em Cristo Jesus, qual é mesmo? Da generosidade. E qual é a segunda? Fidelidade. Fidelidade. Deus espera que esta igreja aqui em Cascavel seja uma igreja generosa. Deus espera que esta igreja seja uma igreja fiel. Fiel. E a terceira marca que nós encontramos de uma igreja viva em Cristo Jesus é a marca do serviço. Veja comigo dos versos 10 a 18. Ele diz, se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer, enquanto eu estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis ir agora de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos,
que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como estes merecem reconhecimento. Meus irmãos, a obra de Deus, ela não é feita somente por uma pessoa. Perceba a quantidade de nomes que o apóstolo Paulo citou, como pessoas que são cooperadoras do trabalho de Deus. Ele citou aqui o nome do irmão Apolo, que já Apolo havia ficado no lugar do apóstolo Paulo quando ele saiu daquela comunidade. Ele cita o nome de Timóteo, ele cita o nome de Estéfanas, ele cita o nome de Fortunato, de Acaico, cita o nome de várias outras pessoas e ele usa o nome irmãos no plural para falar que muitas outras pessoas estavam envolvidas nisso tudo. E de maneira que ele encerra dizendo, homens como esse, versículo 18, por favor, versículo 18, ele encerra dizendo, homens como estes merecem o quê? Reconhecimento. Homens que dedicavam a sua vida ao serviço do Senhor. Hoje pela manhã em nossa escola bíblica, perceba o quanto você perdeu coisas preciosas. Nós meditamos sobre como nós conseguimos equilibrar a nossa vida nas 3 áreas que muitas vezes tomam a maior parte do nosso tempo e da nossa vida: trabalho, igreja e família. E nós aprendemos que uma das expectativas que Deus tem, mínima para a nossa vida, como irmãos, membros de uma igreja, como crentes no Senhor Jesus Cristo, é o serviço. Ninguém aqui precisa ser chamado para servir, porque nós já fomos, todos nós, fomos chamados para servir. A questão é que o Senhor nos comissiona de maneira específica, em serviços específicos, mas de maneira que todos nós fomos chamados para servir. Afinal, nós temos um exemplo maior daquele que nos serviu, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele é a prova disso. Por isso que quando ele junta os seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos, ali ele ensina, agora vão e façam uns com os outros, sirvam uns aos outros. Então você percebe que a comunidade de Deus deve ser marcada pelo serviço, de maneira que eu sirvo você, você me serve, e todos nós somos servidos. Porque essa é a marca de uma igreja viva em Cristo Jesus, é o serviço. O serviço. A verdadeira grandeza na igreja não está em servir, mas não a ideia em ser servido, mas em servir a cada um dos irmãos. A ideia é servir. A grandeza no reino de Deus, ela é medida pelo nosso serviço. Cada membro tem um papel no corpo de Cristo. E esse papel está relacionado ao tipo de serviço que nós iremos oferecer uns aos outros. O grande problema de muitas igrejas hoje é a passividade dos crentes. É aquilo que a gente já tem discutido aqui em nossa comunidade. É a ideia de muitas vezes ver a igreja como você ser como um cliente, de olhar a igreja, de chegar aqui, sentar e esperar ser servido, mas isso foge totalmente do propósito do que é a igreja.
A igreja não é um ambiente onde você senta, serve e o garçom chega lá, o que você quer o quê, e vai lá e traz para você a comida, e hoje em muitos restaurantes o cara bota a comida no teu prato, e se você quiser ele corta a carne para você e tudo mais. É um negócio assim, há alguns meses eu fui no Coco Bambu com a minha mãe lá em Fortaleza, nunca tinha ido, primeira vez, né? Deixamos um rim lá, né? E eu fiquei espantado com a maneira do garçom, né? E de fato ele veio e trouxe, arrumou a mesa para a gente, se encostou aqui e botou a comida e cortou. Eu já estava esperando ele pegar o garfo e ia assim, e botar na minha boca. Só faltou isso, irmãos. Mas só faltou isso mesmo, lhe juro. Que só faltou isso. Foi um negócio assim que eu fiquei impressionado com o serviço dele, né? De realmente só faltar levar a minha boca a comida. Mas na igreja a perspectiva não é essa. A gente deve sair de casa com o espírito de servir. De servir. E isso traz benefícios para a nossa comunhão. Porque quando eu saio com o espírito de chegar aqui e ser servido, eu crio expectativa sobre o outro. E muitas vezes a nossa frustração se dá por conta disso. Ele chega aqui aí, não gostei do louvor. Nós tocamos para você, por acaso? Nós tocamos para você? Porque se for, você bota lá a relação das músicas que você quer que a gente toque para você. Que aí a gente faz o louvor para você. Mas nós viemos aqui cantar para quem? Me diga. A gente veio prestar um culto a Ele. A gente veio prestar um culto a Ele, a gente está aqui servindo a Ele, e servir a Ele é servir uns aos outros. Porque a igreja é o corpo de quem? Quando eu sirvo o meu irmão, eu estou servindo a Ele. A Ele. Então a gente faz isso juntos. Então quando a gente vem com o espírito correto, adequado, a gente não se frustra, a gente entende como deve ser a nossa postura e a gente age corretamente. Então, a marca de uma igreja viva no Senhor Jesus é o serviço. Não há dúvidas disso. Somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, o nosso Senhor. Por isso, cada cristão deve se perguntar: onde posso servir no corpo de Cristo? Onde eu posso servir? O que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? Como eu posso servir? Como eu posso ser útil? De maneira que, entendendo que todos nós necessitamos uns dos outros, há uma interdependência nossa uns dos outros. Então, a marca de uma igreja viva é uma igreja de servidores. É uma igreja de servidores. Então, essa é a terceira marca. Qual é a primeira marca? Qual é a segunda? E a terceira? Serviço. Serviço. E a quarta? Uma igreja viva, a quarta e última marca de uma igreja viva é a marca do amor. Vejamos o que diz o versículo 13 a 24. A gente já leu aqui até o 18, vamos seguir adiante, do versículo 19. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Eu, porém, escrevo esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Maranata, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém.
Paulo conclui com algumas exortações. Ele diz: vigiai, permaneceis firmes na fé. Ele diz: sejam corajosos, né? Sejam corajosos, como ele já falou anteriormente no versículo 13. Ele disse: sejam vigilantes, mantenham-se firmes, sejam corajosos, sejam fortes. Ele já havia dado algumas exortações importantes para aquela igreja, entendendo toda a dinâmica do mundo que nós vivemos, como nós acabamos de dizer. E Paulo então encerra essas exortações, chamando eles a atenção para isso. Olha, estejam vigilantes, sabendo a natureza do mundo. Então estejam vigilantes, atentos. O vigia é aquele que está constantemente atento a qualquer perigo. E Paulo diz: olha, vigiai, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, coisa que ele já disse no final do capítulo anterior. Estejam firmes e inabaláveis, porque as pancadas do mundo são grandes, as tentações são muitas. Então estejam vigilantes e permaneçam firmes. E ele continua: sejam corajosos. É preciso ser corajoso diante deste mundo tão mau. É preciso ser corajoso. Ele diz: sejam corajosos e sejam fortes. E aqui, obviamente, Paulo não está pensando na nossa condição física. Paulo está pensando na nossa ousadia no Senhor. Paulo está pensando na ousadia do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sejam fortes. Sejam fortes. Sejam corajosos. A ideia é que a gente, ainda que o mundo se agigante diante de nós, mas nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós sabemos que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então ele diz: sejam corajosos. É a ideia de nós estarmos trilhando o vale sombrio da morte, mas sabemos o que disse o salmista no Salmo 23. Quem está conosco? O Senhor. Ainda que trilhamos o vale sombrio da morte, o Senhor está conosco. E é saber que Ele está conosco que nós encontramos coragem. Mediante as adversidades, ainda que os lobos uivem diante de nós, mas sabemos que o pastor está lá conosco, com o seu cajado e a sua vara, para nos proteger dos adversários e dos inimigos. Certos de que cada uma das ovelhas do Senhor estão em suas mãos e ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. Então é assim que nós seguimos corajosamente. Não confiando em nossa astúcia, não confiando em nossa sabedoria, não confiando em nossa inteligência, não confiando em nosso próprio entendimento, mas confiando no Senhor, naquele que abre portas, naquele que prometeu estar conosco. E Paulo lembra eles: estejam vigilantes, cuidado com o mundo, cuidado com as tentações, cuidado com as más amizades, como ele disse, que corrompe os bons costumes, cuidado com os falsos mestres, com as falsas doutrinas, cuidado com o assédio do mundo tentando corromper sua mente, cuidado. Esteja firmes, porte-se adequadamente, sejam corajosos, sejam fortes. Mas contudo, no versículo 14, olha o que ele diz, no versículo 14. Façam tudo com amor. Olha, sejam vigilantes, permaneçam firmes, sejam corajosos, sejam fortes, mas façam tudo isso com amor. Façam tudo isso com amor. O amor é o ponto que traz equilíbrio. Essa palavra marca todos os ensinos que o apóstolo Paulo vem trazendo. Quando ele estava lidando com a questão de os irmãos se sentirem maiores do que os outros, qual foi o fundamento que ele trabalhou para lidar com isso? O amor. Quando os irmãos estavam
brigando por causa das comidas. E ele disse: meu irmão, se necessário for, deixe de comer por causa do seu irmão. E qual era o fundamento? O amor. O amor é o fundamento pelo qual eu sou capaz de abrir mão da minha própria liberdade para o bem do outro. Quando o problema era os dons espirituais que estavam dividindo entre os irmãos, entre o capítulo 12 e 14, que fala de dons, o capítulo 13 fala de quê? O capítulo 13 fala de quê? Do amor. E Paulo coloca ele lá no meio para exatamente trazer equilíbrio. Por isso que ele vai dizer que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça um monte de coisa, ainda que eu entregue meus bens, doe, ainda que eu seja sacrificado, se eu não tiver amor, nada disso tem serventia. Então ele traz mais uma vez a marca visível de uma igreja viva em Jesus Cristo. É o amor. Agora entenda que o amor não é aceitação de tudo. Essa marca do amor que aceita tudo é a definição que o mundo dá para o amor. O amor de Deus é um amor santo. É um amor que expressa sua justiça. E a gente precisa entender isso. Então ele diz: façam tudo com amor. O amor é o ponto que traz o equilíbrio a todas as coisas. E por isso, as palavras saudosas que ele traz, final para eles, no versículo 24, meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Ele encerra as suas últimas palavras com um tom de amor a esses irmãos, dizendo: meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, anteriormente, ele também faz uma exortação que envolve o amor. Olha o que ele diz no versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja o quê? Amaldiçoado. Se alguém não ama a Deus, seja amaldiçoado. Irmãos, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Qual é o primeiro e principal mandamento de todos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa entender isso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas é realmente todas as coisas, inclusive da sua família. Olha o que Paulo diz, o que Jesus diz, quer dizer, perdão, em Mateus capítulo 10. Eu acredito que é 10, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui na área. Versículo 37, Mateus capítulo 10 mesmo, versículo 37. Olha o que ele diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não deve existir nada que venhamos amar mais do que ao Senhor. Se você amar mais seus filhos do que a Deus, eis o seu ídolo. Qualquer coisa que você venha amar mais do que a Deus, é o Deus da sua vida. E você vai sufocar isso, porque isso jamais vai ser capaz de dar a você o que somente Deus é capaz de dar. Então, é muito claro, e por isso que ele encerra suas palavras, voltando nós para o texto, ele diz isso com muita veemência.
que quem não ama o Senhor seja amaldiçoado. Quem não ama ao Senhor, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Essa é a realidade do mundo. Aqueles que não têm ao Senhor já estão condenados. Aqueles que têm o Filho têm a vida. Mas aqueles que não têm já estão condenados. Já estão sentenciados ao Senhor. Nós somos um povo privilegiado, porque se nós amamos ao Senhor, é sinal de que Ele nos amou primeiro. Até o desejo de amar a Deus vem dEle para nós. Ele colocou isso no nosso coração. E é um grande privilégio amar ao Senhor. E perceba como Paulo, ele de fato faz diferença. Ele diz, olha, aqueles que não amam ao Senhor, sejam amaldiçoados. Perceba como ele faz distinção entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam ao Senhor. Coisa que ele já tratou aqui nesta carta, fazendo distinção entre luz e trevas. E ele vai dizer que não há comunhão entre luz e trevas, entre o crente e o descrente, e aquele que ama o Senhor e aquele que não ama o Senhor. Quando o Senhor vier, porque perceba o que ele diz no versículo 22. Ele diz Maranata, que significa o quê? Ora vem Senhor Jesus. Ele está chamando o Senhor para vir. Mas ele acabou de dizer que aqueles que não amam o Senhor serão amaldiçoados. Ele diz, vem Senhor. O que vai acontecer quando o Senhor vier com aqueles que não amam ao Senhor? Ele correlaciona uma coisa a outra. Ele diz, aqueles que não amam o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Exerça juízo, justiça sobre aqueles que não te amam. Sobre aqueles que escolheram viver de uma maneira alheia ao Senhor. E ele atrela isso. Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Maranata. Maranata. Por isso, irmãos, que o nosso papel é aproveitar as oportunidades, como Paulo, de levar o Evangelho para que mais pessoas, assim como eu e você, passem a amar o Senhor. Para que elas conheçam ao Senhor e ame o nosso Senhor, e ame o Senhor da glória. A vida da igreja é sustentada pelo amor a Cristo e pela esperança da sua volta. Nossa motivação final não é apenas trabalhar ou servir, mas amar a Cristo e esperar a sua vinda. E esperar a sua vinda. O amor deve permear tudo. O nosso ensino, a nossa disciplina, os nossos relacionamentos. Às vezes a gente tem dificuldade de olhar palavras como essas. Mas o amor está para a disciplina. A Bíblia diz que quem ama cedo, disciplina. O autor de Hebreus vai dizer que se Deus não nos disciplinar, é sinal de que nós não somos seus filhos. O amor deve permear tudo. O ensino, a disciplina, os nossos relacionamentos. O que nos sustenta é a esperança do retorno de Cristo. Por isso ele disse, Maranata. E a pergunta é, se Jesus voltasse hoje, como encontraria a sua vida e a sua igreja? Será que essas marcas são visíveis em nós? A marca da generosidade,
a marca da fidelidade, a marca do serviço e a marca do amor. Em 1 Coríntios 16, nos mostra que uma igreja viva é generosa, participa da obra de Deus com recursos, fiel, persevera mesmo diante da oposição, é servidora, cada membro serve-se mutuamente uns aos outros, amorosa, firme na fé, mas cheia de amor. E os nossos desafios para hoje são esses. Como temos contribuído com a obra do Senhor? A marca da generosidade. Estamos atentos às portas que Deus tem aberto diante de nós? Temos sido fiéis ao Senhor no nosso trabalho, aonde quer que estejamos? Temos aproveitado as oportunidades e temos levado o Evangelho? Terceira, estamos servindo uns aos outros no corpo de Cristo? Ou será que somos apenas consumidores? Quarta, nossas atitudes são feitas em amor e na expectativa da volta de Cristo? Vamos orar e aproveitar para refletir sobre essas 4 marcas que devem estar visíveis em nossa vida, na vida desta igreja.